dimensionamento de redes malhadas. As soluções analíticas são praticamente inaplicáveis nesta situação. Devemos recorrer a um método de aproximação sucessivas. Agora o bicho vai pegar. Recordando, rede malhadas ou em anéis. Exemplo. Nesse tipo de rede existe a possibilidade de reverter o sentido da vazão em função da demanda. Isso elimina um dos problemas da rede ramificada e a torna mais flexível. Geralmente, o diâmetro mínimo para o conduto principal é de 4 polegadas. Algumas exceções em pequenas comunidades, menos que 5.000 habitantes, utiliza-se 3 polegadas. Já para a rede secundária, o diâmetro mínimo utilizado é de 2 polegadas. O que deve ficar claro é que para qualquer que seja a rede existem condições hidráulicas limitantes. As principais são, em relação à velocidade, que deve variar de 0,6 metros por segundo até 1,5 metros por segundo, isso influencia diretamente na perda de carga, onde, se eu considerar em 100 metros de comprimento, eu devo ter a perda variando de 0,1 metro até cerca de 1 metro. Isso é fundamental para que eu tenha um bom funcionamento. Além disto, a carga de pressão mínima deve estar entre 10 a 15 metros de coluna de água e a carga de pressão máxima em torno de 50 metros de coluna d'água. Isto para que eu não tenha vazamento nas juntas dos tubos. Agora, se o meu problema for carga de pressão baixa, eu vou ter que recorrer a bombas. Se eu tiver carga de pressão muito elevada, eu vou ter que recorrer à válvula redutora de pressão. Vamos pensar um pouco. Aqui nós temos uma rede malhada. Nas redes malhadas, admite-se que as vazões que saem da tubulação estejam concentradas nos nós. Portanto, a vazão entre 2 nós consecutivos da rede é uniforme, ou seja, no trecho, já que entre 2 nós eu defino o trecho, eu tenho a vazão uniforme. Vazões concentradas nos nós, então é por isso que eles são considerados centros de consumo das áreas atendidas pela rede de distribuição d'água. Isso mesmo, mas o que vem a ser nó? Ora, nó é um ponto de junção de 2 ou mais tubos, ou um ponto limite, como um tanque ou um hidrante, ou mesmo a ponta seca. O nó é caracterizado por uma pressão ou carga piezométrica e um consumo. Antes de determinar as pressões na rede malhada, é necessário determinar a vazão em cada trecho da rede, o que caracteriza o equilíbrio do anel. Para a determinação destas vazões em cada trecho, estabelecemos desde o início 3 condições a serem satisfeitas, que podem ser declaradas como principais leis a saber: a lei dos nós, a lei dos anéis e o cálculo das perdas nos trechos dos anéis. Lei dos nós é a que estabelece o princípio da continuidade. A soma das vazões que afluem, convergem ao nó é igual à soma das vazões que deles efluem ou saem. Bom, isso significa que eu vou ter que considerar que a somatória dessas vazões no nó vai ter que me dar 0. Vamos considerar esse exemplo aqui. Vejam, eu tenho afluindo 160 litros por segundo e deixando o nó, ou seja, efluindo também 120 e 40, ou seja, 160 igual a 160. Ou ainda, se eu considerar como aquilo que chega positivo e aquilo que sai negativo, eu teria 160 menos 120 menos 40 igual a 0. Satisfiz a condição. Agora vamos ver no nosso nó 2. Está chegando 40, está chegando 120. Então eu estou chegando com 160 litros por segundo. Se está saindo 50 litros por segundo e a soma aqui tem que ser igual a 0, eu posso garantir que esta vazão está saindo e será igual a 110 litros por segundo. É isso aí, eu vou considerar o fluxo positivo aquele que chega e negativo aquele que sai. Então eu teria, como dito, uma vazão ali de 110 litros por segundo saindo. Lei dos anéis é a que estabelece o princípio da conservação de energia. A somatória das perdas de carga nos condutos que formam o anel tem que dar 0. E como que eu vou fazer isso? Convenciona o seguinte: eu vou convencionar que o sentido horário é positivo e o outro sentido será negativo. Então, se eu pego essa situação, olha, eu tenho o sentido horário positivo, esta perda de carga é positiva, esta perda de carga é positiva, esta perda de carga é negativa e esta perda de carga é negativa. Então, eu vou somar 1 mais meio menos 0,7
menos essa perda igual a zero. Ora, dessa maneira, eu vou considerar que a minha perda de carga naquele trecho é igual a 0,8 metros. Importante, é comum em rede de distribuição se desprezar tanto a carga cinética, V ao quadrado sobre 2G, como as perdas de cargas localizadas. Isso comparadas com as que ocorrem nas perdas de carga distribuída. Então é comum se considerar que a perda de carga total é igual à perda de carga distribuída. Cálculo das perdas de carga nos trechos. Ora, eu vou ter duas maneiras que nós já aprendemos e que geralmente são utilizadas. A primeira, quando eu utilizo a fórmula universal, se eu considero um conduto de seção circular e forçada, eu vou ficar com essa perda de carga distribuída igual a 8 sobre a aceleração da gravidade vezes π ao quadrado vezes o coeficiente de perda de carga distribuída vezes o comprimento dividido pelo diâmetro interno, a quinta, vezes a vazão ao quadrado. Essa vazão, geralmente eu entro em metro cúbico por segundo, principalmente por causa da aceleração da gravidade. Se eu estiver trabalhando no hidraulicamente rugoso, eu vou poder garantir que toda essa parcela aqui, olha, será uma constante. Agora, se eu for trabalhar com a fórmula de Rans-Williams, eu teria 10,643 vezes 1 sobre coeficiente de Rans-Williams elevado a 1,852 vezes o comprimento do trecho dividido pelo diâmetro elevado a 4,871 vezes a vazão elevado a 1,852. Também essa vazão em metro cúbico por segundo. Importante observar o seguinte, este valor nem sempre é adotado por todos os autores. Então, se eu pegar um exemplo, no caso do Jean-Paul e o Jean-Claude, no seu livro Mécanique des Fluides Appliqués, adotam esse valor como sendo 10,675. Então, é importante saber que eu posso ter uma variaçãozinha desse valor. E aqui também, olha, se eu fixar um tubo, esse C vai ser constante. Então, toda essa parcela, se eu pegar o trecho, vai ser constante. Aqui também, né? Se eu considerar o F constante, toda essa parcela do trecho é constante. Então eu teria, na verdade, essa perda de carga como sendo uma constante do trecho vezes a vazão elevado a N. No caso da fórmula universal, esse N seria 2. E no caso de Rans-Williams, esse N seria 1,85 ou 1,852. Vamos ver o seguinte. Vamos ver, através do mind mapping, a sequência que eu devo adotar para resolver uma rede malhada. Bom, vamos ver o caminho para se solucionar a rede malhada. Nós temos a rede malhada e nós vamos estar estabelecendo a sequência da sua solução. Nós temos como dados a vazão em cada nó, vamos representar por Q índice I. Temos o comprimento dos trechos, vamos representar por L índice I. Temos o coeficiente de perda de carga, que tanto pode ser o F, se eu for utilizar a fórmula universal, sendo que esse F é o coeficiente de perda de carga distribuído. Geralmente trabalhamos na região onde ele independe da vazão, ou seja, na região do hidraulicamente rugoso, ou então nós vamos considerar a constante de Rans-Williams, que representamos pela letra C. Deve-se estimar a vazão em cada trecho. Só que essa estimativa tem que respeitar a equação da continuidade. Equação da continuidade que estabelece que a somatória da vazão em cada nó tem que dar zero. A partir daí calculam-se as perdas de cargas em cada trecho. Se for considerado um conduto de seção circular e forçado, pela fórmula universal nós vamos ter que a perda de carga é igual a 8 sobre a aceleração da gravidade vezes π ao quadrado, vezes o coeficiente de perda de carga distribuída, vezes o L, vezes o diâmetro à quinta, vezes Q ao quadrado. Importante observar o seguinte, por que eu estou considerando a perda de carga distribuída? Porque em rede de distribuição é comum se desprezar as perdas de cargas localizadas, bem como as cargas cinéticas. Outra coisa que eu devo observar, se eu estou trabalhando na região do hidraulicamente rugoso, toda essa parcela aqui será uma constante. Então eu vou tirar que a minha perda de carga será uma constante vezes o L dividido pelo diâmetro à quinta vezes Q ao quadrado. Agora, eu posso também considerar
todo esse trecho como sendo uma constante. Se eu fizer isso, para o trecho o L é constante e o diâmetro também é constante. Aí eu vou tirar que a perda de carga vai ser essa constante do trecho vezes Q ao quadrado. Se eu trabalhar com a fórmula de Hans-Williams, eu terei 10,643, esse termo respeitando o livro escrito pelo professor Azevedo Neto, Manual de Hidráulica, vezes 1 sobre C elevado a 1,852, esse é a constante de Hans-Williams, vezes o comprimento, dividido pelo diâmetro elevado a 4,871, vezes a vazão elevado a 1,852. Importante observar que existem autores que mudam esse valor. Por exemplo, se eu pegar uma referência canadense, eu vou estar aqui com 10,675. E aí, eu teria nessa situação que a constante do trecho seria o 10,643 ou 10,675, 1 sobre o C, que isso aqui é constante, o L do trecho é constante, o diâmetro do trecho é constante. Então nós ficaríamos com a perda de carga como sendo essa constante Q elevado a 1,852 ou muitas vezes Q elevado a 1,85. Genericamente, nós teríamos que a perda de carga no trecho seria a constante do trecho vezes Q elevado a N. Lembrando que esse N, se eu trabalho com a fórmula universal, é 2, se eu trabalho com o Hans-Williams, seria 1,85 ou 1,852. Aplica-se o princípio de conservação de energia. Através disso, nós vamos calcular a somatória das perdas de carga no anel. Ou seja, nós vamos somar todas as perdas de cargas dos trechos. Se essa somatória da perda de carga no anel, que é a somatória da perda de carga de todos os trechos, for zero, acabou o nosso problema e temos a nossa resposta. Agora, se ela for diferente de zero, nós vamos calcular uma correção para vazão, que seria ΔQ, igual menos a somatória das perdas no anel, ou seja, a somatória de todas as perdas do trecho, dividido pelo N vezes somatória da perda de carga no trecho, dividido pela vazão do trecho. Observação importante, esse N, se eu trabalhar com a fórmula universal, é 2, se eu trabalhar com Hans-Williams, ou ele é 1,85 ou 1,852. Como não deu igual a zero, nós vamos corrigir as vazões. Nós vamos ter que a próxima vazão será o nosso Q0 mais o nosso ΔQ. Lembrando que aqui eu vou respeitar a situação quando a vazão é positiva ou negativa. Aí, a partir daí, eu vou calcular novamente as perdas de carga com a nova vazão, até que a somatória das perdas de cargas no anel nos dê zero. Bom, essa é a sequência que eu estabeleço para resolver uma rede malhada. Ora, essa variação de vazão, que seria a somatória das vazões nos trechos, sobre N vezes a somatória do quociente entre a vazão do trecho, entre a perda de carga no trecho e a vazão do trecho. Como que chegou-se a essa expressão? Quem que é esse E? Bom, para que possamos responder a essa pergunta, nós vamos ter que lembrar das correções das vazões do método iterativo. Então, nós pretendemos observar ou analisar ou compreender como chegamos a esta expressão. Para tal, eu vou lembrar sempre que a minha perda de carga no trecho é uma constante vezes Q elevado a N. Essa constante, ela pode ser representada por θ, no caso, ela vai depender se eu adoto a fórmula de Hans-Williams ou a fórmula universal. O que eu devo fazer? Eu pego a minha próxima vazão, vai ser sempre a minha vazão anterior, mais a variação de vazões que eu calculei por esta expressão. Feito isso, a minha perda de carga vai ser calculada com essa vazão. Então, nós teríamos aqui a nossa constante vezes a vazão anterior mais a variação elevado a N. Se eu coloco essa vazão em evidência, eu vou ficar, abre colchete, ela em evidência, 1 mais ΔQ sobre Q. Isso tudo elevado a N. Ou ainda, eu posso tirar para fora, aqui o meu Q0 elevado a N, e fico com essa expressão aqui. Essa expressão eu vou encarar e vou tentar resolver pelo binômio de Newton, ou seja, quando nós tínhamos que x mais a era elevado a N. E como que eu fazia mesmo esse binômio de Newton? Eu não lembro direito. O binômio de Newton me dizia o seguinte, que x mais a elevado a N seria igual N na classe 0, x elevado a N vezes a elevado a 0, mais N na classe 1, x elevado a N menos 1, olha, então eu subtraio, vezes a menos 1. Então, à medida que eu subtraio ou que eu diminuo o expoente do x, eu vou aumentando o expoente do a. Então, n na classe 2, x elevado a n menos 2 vezes a ao quadrado, até chegar no n na classe n, onde eu vou ter x elevado a 0
vezes A elevado a N. Lembre que nesse desenvolvimento eu sempre vou ter N mais 1 termos. Importante saber que o N na classe P, que são dois números naturais e onde P é sempre menor que N, será igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial vezes P fatorial. Isso seria a combinação NP-AP. Então, no caso de N na classe 0, eu teria N fatorial, N menos 0 fatorial, 0 fatorial. Isso vai dar 1, porque aqui é N fatorial, simplifiquei, e 0 fatorial é 1. N na classe 1. Isso vai me dar sempre N. Observe aqui no desenvolvimento, cancelei N. N na classe 2. Isso vai me dar N vezes N menos 1 sobre 2. N na classe N vai me dar 1. Temos que lembrar dessas regras para aplicarmos o binômio de Newton no nosso caso. Então, no exemplo, olha, x mais a ao quadrado, 2 na classe 0, x ao quadrado vezes a 0, mais 2 na classe 1, x a 1, a 1, mais 2 na classe 2, x a 0, a ao quadrado. Ora, 2 na classe 0 é 2 fatorial, 2 menos 0 fatorial, 0 fatorial, x ao quadrado. Isso daqui, gente, está me dando 1. Então ficou x ao quadrado. Mais 2 na classe 1, 2 fatorial, 2 menos 1 fatorial, 1 fatorial. Isso aqui vai me dar 1, 2, que vai me dar 2. X elevado a 1, a elevado a 1. Então, 2xa, duas vezes o primeiro pelo segundo. Mais 2 na classe 2, 2 fatorial, 2 menos 2 fatorial, 2 fatorial, a ao quadrado. Essa parcela aqui, gente, está me dando 1. Então, a ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Era isso que nós tínhamos aprendido. Podemos fazer também para x mais a ao cubo. Então, dá 3 na classe 0, x ao cubo vezes a 0, mais 3 na classe 1, x ao quadrado vezes a 1, mais 3 na classe 2, x a 1 vezes a ao quadrado, mais 3 na classe 3, x0 a ao cubo. Desenvolvendo, eu vou ficar com a expressão que já conhecíamos. O termo geral seria n na classe P, x, n menos P, a elevado a P. Então, exemplo, t a 30, dá n na classe 29, x, n menos 29, a elevado a 29. Vamos aplicar isso na nossa situação. Então, nós teríamos n na classe 0, vezes 1 elevado a 0, delta Q sobre Q0 elevado a 0, mais n na classe 1, vezes 1, n menos 1, vezes delta Q sobre Q ao elevado a 1. Esse Q0 só para indicar que é o anterior que eu estou pensando daquele que eu quero corrigir. Mais n na classe 2, vezes 1n menos 2, vezes ΔQ sobre Q0 ao quadrado. E assim por diante. Só que o que deve ficar claro para a gente é que a partir do terceiro membro, como o ΔQ é muito pequenininho, isso aqui é desprezível. Então, geralmente eu não considero. Então, eu só fico com esses dois primeiros membros, que seria 1 mais n vezes ΔQ0 sobre Q0. Quando eu voltar e usar essa informação aqui, eu vou poder considerar que a somatória da constante vezes Q0 elevado a n, mais a somatória de θ da constante vezes Q0 elevado a n vezes n, ΔQ0 sobre Q0 tem que ser igual a zero. Então, fazendo os devidos rearranjos, eu vou chegar à conclusão que esse ΔQ0 será igual menos a somatória das perdas que eu tenho no anel, então seria a somatória de todas as perdas dos trechos, sobre n. Esse n pode ser 2 se eu estiver trabalhando com a fórmula universal, ou será 1,85 se eu trabalhar com Hans-Williams, vezes somatória da perda de carga no trecho dividido pela vazão que eu tenho no trecho. Então, como disse, N2 fórmula universal, N1 1,85 ou 1,852 para a fórmula de Hans-Williams. Bom, vamos aplicar tudo isso através de um exemplo que eu vou praticar pequenas alteraçõezinhas e que foi extraído de um excelente livro que é o Fundamentos de Hidráulica Aplicada, escrito por Márcio Batista e Márcia Lara. Já está na 4ª edição, é da editora da Universidade Federal de Minas Gerais. Um excelente livro, vale a pena consultá-lo. Então, nós temos lá, na rede de distribuição, cujo esquema é apresentado a seguir, determinar os diâmetros, equilibrar as vazões no trecho do anel e calcular as cargas e pressões disponíveis nos nós da rede, sabendo que o nível d'água no reservatório está na cota de 100 metros, que as tubulações são todas de ferro fundido, com o coeficiente de perda de carga da fórmula de Hans-Williams igual a 100. Então, eu vou apresentar a solução em duas etapas. Então, aqui nós temos o reservatório, curvas de nível, a tubulação principal, e aqui eu tenho o anel, que vem de 1 para 2, 1 para 3, 3 para 2. Aqui eu tenho uma saída de 5 litros, aqui eu tenho uma saída de 2 litros. Comprimentos de 100, 70 e
74. A primeira etapa da solução nós vamos aplicar o método de Hard-Cross, que na verdade vai nos caracterizar a solução por interação. Então, se no nó sai 5 litros e no nó 3 sai 2 litros, posso garantir que em um chega a 7, porque ele vai ter que alimentar esses dois aqui. Então eu vou considerar isso. A partir daí, eu vou lembrar das dimensões dos tubos quando eu trabalho com ferro fundido. Aqui tem a velocidade máxima, aqui tem a vazão máxima possível em função do diâmetro nominal e do diâmetro interno. Lembrando que a minha diferenciação em relação à solução do livro é que eu vou fazer todos os cálculos com o diâmetro interno e não com o diâmetro nominal. Então nós teríamos, no caso de 7 litros, pode observar, maior do que 5, eu estaria com uma tubulação com diâmetro nominal de 150 e um diâmetro interno de 159,6. No caso de eu impor que a somatória das vazões do nó tem que estar 0, eu sei que no nó 1 eu tenho que 7 será igual à vazão no trecho de 1 a 2 mais a vazão do trecho de 1 a 3. No nó 3, eu teria que a vazão de 1 a 3 vai ter que ser dividida, então vai ser igual a 2 mais a vazão que vai de 3 a 2. No nó 2, eu teria que a vazão que chega de 1 a 2 mais a vazão que chega de 3 a 2 tem que ser igual à vazão que está saindo, no caso, 5 litros. Fazendo uma análise disso, na nossa primeira tentativa, eu vou admitir que eu tenha na vazão, no trecho de 1 a 2, 4 litros por segundo. Quando eu impus 4 litros por segundo, observem aqui, ó, ela é maior do que o 3,4, então eu estaria com uma tubulação, e menor do que 5,9. Então eu estaria com uma tubulação com diâmetro nominal de 100, tá lá. Se aqui é 4 e aqui é 7, essa minha vazão de 3 para 2 só pode ser 1 litro por segundo. Por quê? Porque vem 4 com 1, vai me originar 5. Ora, se é 1 litro por segundo, eu estou abaixo dessa. Então, a minha tubulação seria diâmetro nominal de 50. Tá lá. Agora, se aqui é 1 e aqui é 2, essa aqui só pode ser 3 litros por segundo. Se é 3 litros por segundo, ela está menor que 3,4, a minha tubulação vai ser de 75 milímetros. Então, está aqui os diâmetros que nós vamos adotar inicialmente e vamos verificar se a coisa está caminhando no sentido correto. Como é que eu faço isso? Eu vou trabalhar com o Excel, mas sem o solver. Então eu vou construir a tabela. Eu tenho o comprimento, as minhas vazões iniciais que nós admitimos, que seria feita impondo que a somatória das vazões em cada nó tem que dar 0, o diâmetro nominal, que foi especificado, o diâmetro interno correspondente, se eu estou trabalhando, no caso, com ferro fundido, e a perda de carga, que eu vou calcular pela fórmula de Hans-Williams. Então, está aqui a minha expressão, eu vou usar esses valores, 10,643, 1 sobre C, 1,852, L, diâmetro 4,871, vazão 1,852. Adotamos sempre o sentido horário como positivo, então eu tenho que a perda de carga de 1 a 2 é positiva, a perda de carga de 3 a 2 é negativa, a perda de carga de 1 a 3 é negativa também. E aí eu vou impor um erro. Vamos supor que esse erro que eu vou estabelecer seja 0,001 litros por segundo. Se der menor ou igual a isso, eu paro. Se der maior, eu vou corrigir. Eu corrijo pela minha expressão, o meu N vai ser, no caso, 1,852. E repetir um processo até que a somatória das perdas dê 0. Então vamos lá. Então aqui estão as vazões, aqui nós calculamos as perdas e obtive um valor maior do que o que tinha estabelecido o erro. Temos que continuar. Se eu vou continuar, nós vamos criar mais algumas colunas e nós vamos ter que calcular o nosso delta Q0 para corrigir. Então, eu tenho aqui, olha, esse delta Q0 foi obtido pela somatória das perdas respeito ao sinal, então seria menos 0,878 dividido por N, no caso 1,852, vezes essa somatória aqui que deu 1,07. Com isso, novamente ficou acima, então tenho que fazer mais um. Então faço novamente, dei, e aí ficou abaixo, acabou. As respostas estão dadas aqui por esse método iterativo. Então aqui os diâmetros, nós deveremos calcular as velocidades para ver se elas ficaram dentro do estabelecido. E assim estiverem, os diâmetros foram bem escolhidos.
vão estar dentro e essas são as respostas. Agora vamos ver a solução desse problema pelo Solver. Na verdade, existe um vídeo já no meu canal no YouTube que mostra essa solução. Ela vai nos caracterizar como a tecnologia nos ajuda nas soluções desses problemas iterativos. Aqui é simplesmente uma síntese. Convido vocês a assistirem o vídeo lá no YouTube. Ou copiem esse endereço ou cliquem aqui na nossa, vai aparecer um izinho que vai estar o link para a solução desse problema no Solver. Vale a pena, ele é muito mais rápido a solução e muito mais tranquila. É a tecnologia nos ajudando no dia a dia. Outra maneira de resolver também esse problema seria através de um software que é o EPANET. O EPANET está gratuitamente na rede à nossa disposição. Você pode acessá-lo tanto na língua inglesa, que é a original, como já em português. Então, vale a pena se aprender a usar. Em próximo vídeo mostrarei a solução desse problema pelo EPANET. Fica muito fácil e é um software que está à nossa disposição. Está aqui o endereço para vocês efetuarem o download do software. Entra aqui com o EPANET e automaticamente vocês poderão fazer o download do software sem nenhuma restrição. É a internet nos ajudando a solucionar problemas também ligados com a engenharia. Síntese do método de Hardy-Cross para rede malhadas. Conhece-se as vazões dos nós que comprimento dos trechos L, coeficiente de perda de carga, seja o coeficiente de Hans-Williams, seja o coeficiente de perda de carga distribuída F pela fórmula universal. Estima-se as vazões nos trechos, impondo sempre que a somatória das vazões do nó seja igual a zero. Fixam-se os diâmetros em cada trecho, isso respeitando-se as condições de diâmetro econômico, velocidade econômica. Calcula-se as perdas de cargas nos trechos, seja pela fórmula de Hans-Williams, seja pela fórmula universal. Se a somatória das perdas de carga no anel der zero, acabou o problema. Lembrando que se adota como positivo o sentido horário. Quando o escoamento se dá no sentido contrário, ou seja, a perda está no sentido contrário, ela entra com sinal negativo. Agora, se a somatória das perdas de carga for diferente de zero, calcula-se uma correção do ΔQ, que será sempre menos a somatória das vazões que nós achamos, respeitando o sinal obtido, dividido por N, sendo esse N igual a 2 se for a fórmula universal, ou 1.85 ou 1.852 se for Hans-Williams, somatória por trecho da perda dividida pela vazão. E aí nós vamos corrigindo as vazões dos trechos e vamos fazendo looping até conseguir a somatória das perdas igual a zero. Claro que isso é feito pelo Excel de uma forma muito mais rápida e pelo EPANET também, mas é importante sabermos a metodologia para compreendermos as soluções obtidas pelos softwares. Vamos partir agora para a determinação das cargas disponíveis nos nós. Para isso, nós vamos lembrar que a carga cinética e a perda de carga singular foram desprezadas. Dessa maneira, eu posso falar que a minha carga total na minha seção, ou no meu nó, seria a cota piezométrica, já que desprezamos o termo da carga cinética, que seria a cota do terreno mais a carga de pressão. Por outro lado, vamos estar aplicando sempre essa equação. Carga inicial igual a carga final mais as perdas no trecho. Já temos essas perdas. Aqui, essa carga inicial, eu vou partir do reservatório, onde nós tínhamos 100 metros e não tínhamos também a carga de pressão. Então, nós já partimos ela conhecida, 100 metros, temos o cálculo da perda de carga no trecho, já achamos a carga final. Essa carga final, na verdade, seria a jusante do trecho e a montante do próximo trecho. E essa carga final, como eu desprezo a carga cinética, vai ser a nossa cota piezométrica. Ora, depois que eu tenho a cota piezométrica, basta tirar a cota do terreno e automaticamente eu vou ter a carga de pressão disponível em cada nó. Então nós temos a nossa figura e aqui nós temos a nossa tabela, onde partimos, olha, a cota piezométrica de 100, eu simplesmente vou pegar essa cota piezométrica e vou tirar a perda de carga. Acho a minha cota piezométrica jusante. Só que a jusante desse trecho inicial seria
a montante no próximo trecho, e assim por diante. Eu vou achar automaticamente cada uma das cotas pesométricas. Aí eu simplesmente pego a cota pesométrica e dela tiro a cota do terreno, eu vou ter automaticamente a carga de pressão disponível. A pequena diferença que nós temos aqui é porque ficamos com um resíduo quando fizemos o método iterativo. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês, mas eu acredito que acompanhando a solução pelo Solver e pelo EPANET vai ficar muito mais fácil. Mas qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.edu.br e não esqueçam de clicar lá no like e no sininho para receber informações de novos vídeos, principalmente ligado aos cursos gratuitos, tanto de hidráulica aplicada quanto de hidrologia, como de fenômeno de transporte, mecânica dos fluidos e a Escola da Vida no nosso dia a dia. Até breve.